Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à Comissão da Mulher da OAB aqui em Petrópolis. Após 30 dias úteis da assinatura do recomeço seguro, a Prefeitura de Petrópolis não realizou o pagamento da indenização aos moradores da localidade do Morro da Oficina, lote 1 e 2. O prazo se encerrou na última quarta-feira. A Prefeitura de Petrópolis também recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no caso do Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com a Prefeitura, o prejuízo financeiro seria de R$ 24 milhões por mês. A proposta de incluir noções de direito, cidadania e empreendedorismo na grade curricular das escolas da Rede Pública Municipal de Três Rios, de autoria da vereadora Bia Bogossian, foi aprovada por unanimidade na Câmara do município, mas foi vetada integralmente pelo prefeito Joá. As mortes violentas no Rio de Janeiro apresentaram o menor número de vítimas em 32 anos. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, o ISP. E as farmácias públicas vão divulgar os estoques de medicamentos na internet. A medida entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem. O diálogo com o objetivo de discutir a representatividade feminina nos órgãos e instituições de Petrópolis. Eu sou Richard de Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. A gente que está ao vivo aqui nas nossas áreas de cobertura e também nas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, Facebook e YouTube, onde você confere a nossa programação ao vivo. Além disso, no nosso site tvc16.com você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Antes de iniciar aqui o nosso programa, quero mandar um beijo para a Sueli Maduro, lá da localidade do Mosela, encontrou com a gente ontem pela rua, falou que acompanha sempre aqui a nossa programação e é sempre um grande prazer ter você que está em casa nos acompanhando como uma grande companhia, deixar a gente entrar aí na sua casa para levar notícia, informação, o que acontece aqui no nosso município. Você faz parte desse processo, é muito bom ter você aqui com a gente. Então, um beijo para você, Sueli, e muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia, viu? Se quiser comentar, mandar denúncia, estamos à disposição. Não só para você, Sueli, que está nos acompanhando, mas também para você que está em casa e de qualquer localidade aqui da cidade. Vamos falar agora sobre desrespeito. O pagamento de indenização aos moradores atingidos pelas tragédias do ano passado, no Alto da Serra, está atrasado. De acordo com o termo de ajustamento de conduta, o TAC, o município teria até a última quarta-feira para realizar a indenização, o que não aconteceu. O termo de ajustamento de conduta assinado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Petrópolis define um prazo de 30 dias úteis para que o município realize a indenização aos moradores que tiveram as casas interditadas e demolidas nos lotes 1 e 2 do Morro da Oficina. As primeiras assinaturas foram realizadas no dia 12 de julho. De acordo com o cronograma, o pagamento da indenização deveria ter sido feito na última quarta-feira, prazo que não foi cumprido pela Prefeitura de Petrópolis. De acordo com o TAC, que foi assinado no dia 21 de junho, em casos de atraso, a Prefeitura vai ter que pagar uma multa de 10% sobre o valor do imóvel e mais correção monetária de 1% ao mês às vítimas. O município ainda terá que pagar um valor de R$ 3.000 para cada atraso perante a lei por danos irreparáveis materiais e pessoais. Os acordos foram disponibilizados para moradores dos lotes 1 e 2 do Morro da Oficina, que englobam então as residências entre o Hipershopping e a rua Hercília Moretti e também entre Hercília Moretti e a Frei Leão.
Os moradores do lote 3, entre a Rua Frei Leão e Osvério Vilaça, não foram incluídos nesse TAC. O termo define que as indenizações devem ser de pelo menos R$ 90 mil e no máximo de R$ 230 mil. No primeiro dia de assinatura, 60 petropolitanos foram atendidos, mas ainda anseiam pelo pagamento. A segunda etapa de assinaturas foi realizada no dia 15 de setembro e o prazo de pagamento das indenizações segue até o próximo dia 28 de agosto, ou seja, semana que vem. E além disso, os moradores, da indenização, os moradores puderam optar também por um imóvel do Programa de Habitação de Interesse Social aqui no município com prioridade. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis e com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Até o fechamento da matéria, até o fechamento do Correio Petropolitano Debate, a Prefeitura não nos respondeu e a Defensoria Pública informou que está apurando as informações. Nós vamos continuar com esse tema porque ontem a Prefeitura de Petrópolis também divulgou o documento que foi enviado ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e também ao Supremo Tribunal Federal, o STF, recorrendo da decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, Ricardo Rodrigues Cardoso, em relação às mudanças do Fundo de Participação dos municípios. Essa matéria, inclusive, a gente trouxe aqui nos nossos telejornais. O documento aponta risco de grave lesão à ordem pública e jurídica e à economia pública e a perda de R$ 288 milhões em arrecadação do ICMS. Outro ponto abordado foram as tragédias em que Petrópolis, nesse documento, comentou que essa decisão gera risco também à prestação de serviços públicos e que inclui as obras públicas na cidade. A nossa equipe conversou com o vereador Ingo Rames hoje cedo para falar sobre esse tema e a gente acompanha agora a fala do vereador. Então, a gente vem acompanhando todo esse processo judicial em relação à perda de praticamente 24 milhões por mês que o município teve em relação ao repasse do ICMS, mas deixando claro que isso foi uma decisão jurídica. Petrópolis ganhou na justiça esse direito e depois o município de Teresópolis ganhou também para desfazer todo esse contexto. Então agora Petrópolis recorreu em Brasília, a gente está acompanhando esse processo, a gente torce para que Petrópolis consiga reverter a situação, mas deixando claro, não tem nada a ver com retaliação do governador, algo desse sentido, nada a ver, é uma questão jurídica. Petrópolis optou por essa questão jurídica e Teresópolis, Mangaratiba, Duque de Caxias, Volta Redonda também entraram na justiça e isso causou um imbróglio jurídico que foi onde travou esse repasse para Petrópolis. O que a gente fica cauteloso é porque a Prefeitura usou esse recurso como de forma recorrente, no seu dia a dia, do seu caixa. E isso era perigoso porque não era um valor que seria certo de entrar todo mês. Então agora a gente está com esse problema, e cortaram esse valor, o município assumiu vários compromissos, como por exemplo, a indenização dos moradores do Morro da Oficina, que teriam que ter recebido essa semana, agora ainda não receberam, então a Prefeitura terá que achar uma solução para isso, pois esse valor é muito alto e dará um impacto grande no nosso caixa. Outra sugestão também que a gente está pontuando aqui é que o município possa ter uma articulação política junto com o governo federal, que tenha um aporte direto do governo federal aqui na cidade para indenizar essas famílias também e para ajudar aqui no dia a dia do nosso município. Então, formas existem, a gente precisa que o município realmente agora arregace as mangas e corra atrás dessas formas para que a gente possa dar sanidade financeira para a nossa cidade. Uma das reclamações em relação a essa questão é que acaba envolvendo a indenização também das vítimas, da tragédia, principalmente do lote 1 e 2 do Alto da Serra, é que esse anúncio de que Petrópolis recorreu dessa decisão do TJRJ, ela só foi veiculada à imprensa ontem à noite, ou seja, praticamente no término do prazo para o pagamento da indenização a essas famílias. Sendo que essa medida, a Prefeitura recorreu e o STJ recebeu esse texto, esse documento da Prefeitura no dia 15 desse mês. Então, assim, por que somente ontem a Prefeitura foi divulgar isso para a imprensa? Parece mais uma forma, uma manobra de utilizar isso para trazer ali como uma justificativa para atrasar o pagamento da indenização.
a Prefeitura, como a gente comentou, não questionou, não respondeu os nossos questionamentos. A gente vai continuar cobrando, matérias ainda vão ser trazidas aqui para você que está nos acompanhando na edição também de 6h30 do Correio Petropolitano. O que não pode é essas famílias ficarem sem essa indenização, o que é de direito delas. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Paraíba do Sul, porque o município recebeu verba para o pagamento do piso nacional da enfermagem. E a nossa repórter, a Leandra Lima, ela já está aqui com a gente no estúdio e vai trazer essas informações. É isso mesmo, Leandra, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Richard. Boa tarde. É isso mesmo. O repasse do recurso da União para o pagamento do piso nacional foi acreditado nas contas dos estados e municípios nesta quarta-feira. 97 prefeituras foram contempladas. Em Paraíba do Sul, o governo federal enviou R$ 4.805,508 para que eles possam efetuar o repasse. Esses valores são referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto. A prefeitura tem até 30 dias para efetuar o pagamento. Lembrando que o piso contempla enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagens e parteiras. Ao todo são 4 milhões, é isso? Não, R$ 480.508. 480 mil, perfeito. Esse referente, só para a gente trazer aqui de novo a informação para quem está nos acompanhando, referente aos quais meses? Aos meses de maio, julho e agosto. Tá certo, então vamos acompanhar também para saber se esse repasse vai realmente ser feito e se os profissionais tão importantes que a gente viu, inclusive, no período da pandemia, que foram fundamentais no combate aí ao vírus, vão receber esse valor. Obrigado pelas suas informações, Leandra. Obrigada, tchau. A gente fala agora sobre uma outra informação, a gente vai falar agora sobre 3Gs, porque a proposta de incluir noções de direito, cidadania e empreendedorismo na grade curricular obrigatória das escolas da rede pública municipal de Três Rios, de autoria da vereadora Bia Bogossian, foi aprovado por unanimidade na Câmara do município, mas foi vetada integralmente pelo prefeito Joá. A justificativa é de que irá gerar despesas para a implantação e alterar a estrutura administrativa da administração pública. Segundo a vereadora, projetos com a mesma temática e mesmo objetivo já foram apresentados, aprovados e sancionados em municípios de diversos estados do país. De acordo com o projeto, a inclusão dos conteúdos será obrigatória para alunos matriculados na rede municipal em turmas a partir do 6º ano do ensino fundamental, e a abordagem dos temas vai levar em consideração a faixa etária dos alunos, respeitando o desenvolvimento cognitivo e o aprendizado de cada estudante. O projeto foi pensado e desenhado para acontecer por meio de parcerias com a OAB, o Programa Direito na Escola, as universidades, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no caso a Universidade Rural, que é a UFRRJ, e a Univertix, que possuem cursos de Direito em Três Rios, além do SEBRAE. É importante ter esses temas dentro, sim, das escolas, e trazer isso para os alunos é fundamental, assim como, por exemplo, gestão financeira, um ponto importante que poderia também já estar sendo abordado nas escolas. Agora, falar que não tem verba, que isso vai atrapalhar a administração pública, parece mais a falta de interesse em implementar essas iniciativas do que, de fato, a falta de recursos. O Estado do Rio de Janeiro iniciou o segundo semestre com reduções expressivas nos crimes contra a vida. O indicador estratégico de letalidade violenta, ou seja, homicídio doloso e lesão corporal e seguida de morte, e também morte por intervenção de agente do Estado e roubo seguido de morte, diminuiu 33% no mês de julho, registrando o menor número de vítimas para o mês desde 1991, quando iniciou a série histórica do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Foram 445 vítimas em julho de 2022, contra 299 em julho de 2023, ou seja, menos 146 mortes. Na análise dos dois delitos que englobam os crimes contra a vida, foi observado que no mês passado o Rio de Janeiro também atingiu o menor número de homicídios em 32 anos, considerando o mês de julho com uma queda de 30%, e reduziu em 42% as mortes por intervenção de agentes no Estado.
os crimes contra o patrimônio também merecem destaque. O roubo de cargas caiu pela metade no 7º mês do ano, com um declínio de 52%. Foi o menor número de casos para o mês desde 1999. O roubo de veículos também apresentou o menor número de casos para o mês desde 1991, com 844 roubos a menos. Já os roubos de rua, roubo a transeunte e roubo de aparelho celular e em transporte coletivo também registraram queda de 24% e registraram menor número para julho desde 2004. Em 7 meses, a produtividade policial das forças de segurança fluminense apresentaram resultados positivos. O número de fuzis tirados das mãos dos criminosos subiu 53%. Foram 444 no total. Além disso, foram 4.186 armas de fogo que saíram de circulação em 7 meses. Além disso, por dia, as polícias prenderam 106 pessoas em flagrante e recuperaram cerca de 42 veículos roubados. Uma nova lei publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União determina que as farmácias públicas do Sistema Único de Saúde, o SUS, passam a ter a obrigação de disponibilizar na internet os estoques de medicamentos. A medida foi sancionada e vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2024. O dispositivo alterou a Lei Orgânica da Saúde de 1990, que trata da promoção e do funcionamento dos serviços do setor. O texto adicionou ao campo de atuação do SUS, descrito na lei, a obrigatoriedade de disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamento das farmácias públicas que estiveram sob sua gestão, com a atualização quinzenal de forma acessível ao cidadão comum. A proposta original foi apresentada pelo ex-deputado federal Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, em 2019, e foi inspirada em uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, em São Paulo. Segundo ele, a divulgação dos estoques, além de melhor gestão na aquisição dos medicamentos, vai evitar o deslocamento desnecessário de pacientes. Atualmente, o Ministério da Saúde já disponibiliza lista mais simplificada para o programa Farmácia Popular Brasil, que faz parceria com a rede privada de drogarias. Nela aparecem os tipos de medicação voltados à atenção primária à saúde e que podem ser retirados nesta rede, mas as quantidades disponíveis não são informadas e não há atualização frequente. Além das farmácias populares, também são geridas pelo SUS as farmácias hospitalares, as especializadas, que mantêm medicamentos de alto custo, e também as farmácias das unidades básicas de saúde. Uma outra informação importante para você: a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que aumenta a pena para estelionato e prevê novas formas de crime. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2254 do ano passado agora deve ser analisado pelo plenário do Senado. O projeto recebeu voto favorável do senador Plínio Valério, do PSDB de Amazonas, e também incluiu no Código Penal variações desse tipo penal, como o estelionato sentimental, que ocorre quando a vítima é enganada com promessas de relações afetivas e levada a integrar bens a outra pessoa. Incorre em delito da mesma gravidade que permitir que sua conta bancária seja usada para a aplicação de golpes contra terceiros. Para fazer essas alterações, o texto modifica o Código Penal, Decreto 2.848 de 1940. A pena do crime de estelionato e seus novos formatos passa, de acordo com o texto, a ser de 2 anos a 6 anos de reclusão e multa. Atualmente, a reclusão é de 1 a 5 anos, além da multa. Se houver uso de redes sociais, contatos telefônicos ou outros meios fraudulentos semelhantes, a pena será de 4 a 8 anos de reclusão, além da multa. Outro aumento da pena será para o crime de extorsão, praticado mediante a restrição de liberdade da vítima, com o intuito de obter vantagem econômica. De acordo com o projeto, a pena nesse caso será de 8 a 14 anos de reclusão.
O projeto também considera nesse delito casos em que há realização forçada de transição bancária por meio de dispositivo eletrônico. Então, você que está nos acompanhando aí já sabe que tem novas alterações aí. Tudo isso ainda tem que passar, como a gente comentou agora, pelo plenário do Senado, para assim ser aprovado e levado então até a presidência da República e ser sancionado ou vetado, né? O presidente também pode vetar o projeto. Na próxima terça-feira, o programa RJ para Todos Mais Serviços vai estar em Três Rios e vai levar uma variedade de serviços gratuitos à população local. A iniciativa lançada em 2021 pelo governador Cláudio Castro é coordenada pela Secretaria de Estado de Governo e nasceu como resposta às necessidades da população em situação de rua e vulnerabilidade social. O programa busca oferecer assistência às pessoas mais vulneráveis, garantindo acesso a direitos básicos como documentação, reintegração familiar, inserção no mercado de trabalho e também acolhimento social. O evento em Três Rios vai ocorrer, atenção, na Praça São Sebastião, no centro da cidade, de 9 da manhã até 1 hora da tarde. Os serviços disponíveis vão incluir a emissão de identidade, isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito, habilitação para casamento, carteira de trabalho digital, balcão de empregos e a orientação sobre os direitos do consumidor. As senhas de atendimento vão ser distribuídas até 11 horas da manhã. Então, se você quiser participar, chega lá cedo para você garantir a sua senha e ter esses atendimentos. Aqui em Petrópolis, inclusive, nós trouxemos até na semana passada que esses atendimentos também iam ocorrer. Aconteceu, por exemplo, já em Nogueira e também em Cascatinha, dentro desse mês de agosto. Falando um pouco sobre Teresópolis, a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, que é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, realiza amanhã, sexta-feira, e também no sábado, dia 26, a Feira de Adoção Adote um Amor. A feira vai acontecer de 9 da manhã até as 2 horas da tarde, na Praça Baltazar da Silveira, da Matriz Santa Teresa, na Várzea. Na ocasião, serão colocados para adoção responsável cães adultos, castrados e filhotes com a castração futura garantida. Para receber, né, na verdade, esses cães eles estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde, que é no setor de controle de zoonoses, a COPBEA, no Fischer. Para formalizar a adoção é necessário ter mais de 18 anos, apresentar o RG, comprovante de residência. Além disso, vai responder um questionário e passar por uma entrevista, além de assinar um termo de posse responsável. Além disso, é importante lembrar para você que está nos acompanhando, levar guia e coleira de acordo com o tamanho do cãozinho que você vai adotar. A adoção responsável é sempre muito importante e a gente traz aqui essa informação para você. Olha só, a gente sabe que aqui em Petrópolis está bem quente, viu? Mas a gente sabe também que tudo pode mudar de um dia para o outro. Então, a gente, melhor do que ficar aqui falando, vamos saber como que vai ser a temperatura para a próxima sexta-feira aqui no município de Petrópolis. Mas é aquilo, o calor lá fora a gente já sabe que está e não é pouco, viu? Aqui em Petrópolis, particularmente, inclusive eu estou até com o telefone aberto aqui nesse momento e que mostra a temperatura aqui no município, 31 graus. E vale ressaltar para você, faltam praticamente aí um mês ainda para a chegada da primavera, que chega oficialmente no dia 23 de setembro. Se agora, dia 24 de agosto, já está esse calor, todas as temperaturas lá no alto, imagina quando chegar realmente o verão, né? A gente sabe também da preocupação que a gente tem em relação a isso, principalmente por conta das chuvas aqui no município de Petrópolis. Nós trouxemos aqui nessa semana também a informação em relação aí ao plano, né, ao plano verão aqui para o município, que não vai ficar pronto, né, o plano de redução de riscos, mas é assim, né? Vale ressaltar nesse período também que a gente está acompanhando em relação às altas temperaturas. Você que está em casa tem feito uso do protetor solar?
é muito importante, a gente já trouxe entrevistas aqui também no Correio Petropolitano Debate, justamente para falar em relação ao câncer de pele, justamente devido à alta exposição ao sol e sem protetor solar. Então, se você vai sair de casa, principalmente as pessoas que têm, né, a pele mais clara, utilize o protetor solar. Mas, Richard, eu vou sair só, vou fazer uma compra ali na padaria, vou no centro da cidade pagar uma conta, é rápido. Mesmo assim, passe na região do rosto, na parte das mãos. Se você vai com uma blusa de manga curta, por exemplo, utilize também o protetor solar nessa parte do braço. É sempre muito importante ter esse cuidado, porque pode não causar problemas nesse momento, mas isso ao longo dos anos, essa exposição ao longo dos anos pode gerar problemas, né, aí de saúde e também até mesmo câncer de pele, situação que é tão grave e que a gente já trouxe aqui também no Correio Petropolitano Debate. Então, sempre esse recado para você. Use o protetor solar e acompanhe também a previsão do tempo. Se você, por exemplo, ainda não recebe os alertas da Defesa Civil aqui de Petrópolis, mande uma mensagem de texto para 40199 e você vai começar a receber os alertas aqui para o município. Inclusive divulgaram ontem aí justamente essa questão do clima seco aqui para Petrópolis. A gente até trouxe também que esse clima seco ele é justamente por conta aí dessa massa de ar quente que tem aqui no município, mas a gente sabe também que logo ela passa e a temperatura pode chegar a cair aqui na cidade. Então, é sempre muito importante, tá? Mantenha essa atualização. Se você ainda não recebe, se ainda não enviou essa mensagem de texto, mande para você começar a receber os alertas da Defesa Civil e também use o protetor solar, é sempre muito importante. Todos os dias, partes do rosto, da mão, do braço, caso você saia aí, por exemplo, com blusas de manga curta. Perfeitamente? O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta a gente traz para você que está nos acompanhando uma entrevista como que nós vamos fazer aqui com a presidente da comissão da OAB Mulher. Vamos entender também a representatividade delas dentro das instituições. Um intervalo rápido e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro.
de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece. Nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio. E que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela. Mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Antes da gente iniciar a nossa entrevista, é claro, a gente tem que trazer para você como que vai ficar a temperatura para essa sexta-feira. O fim de semana está chegando, então vamos saber como que vai ser a previsão do tempo.
vamos conversar então com o nosso repórter Eric Portela, que vai trazer para a gente as informações a respeito então do tempo e da temperatura para essa sexta-feira. Eric, vale ressaltar para você que está nos acompanhando, hoje é aniversário de Eric Portela e mesmo assim está trabalhando, mas deu sorte, né, Eric? Porque hoje o dia tá bonito, tá ensolarado, vai dar para aproveitar o aniversário, né? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Hoje eu dei sorte, o dia amanheceu bonito, especialmente para o meu aniversário. E não teve jeito, eu tive que vir trabalhar. Mas assim, né? Cada um com seus problemas, né? Olha, vamos agora para a previsão de hoje aqui em Petrópolis. Hoje, aqui em Petrópolis, o dia tá bem quente. A temperatura sofreu uma elevação de ontem para hoje e não há nenhuma probabilidade de chuva para a tarde e noite desta quinta-feira. Agora vamos ver aqui, na nossa previsão do tempo, a temperatura para sexta-feira. Em Nova Friburgo, a temperatura deve passar por um declínio e já existe probabilidade de chuva isolada para o município. Quando eu falei para vocês aproveitarem o calor, vocês não acreditaram, né? Agora, em Teresópolis também há probabilidade de chuva e para o dia todo. E os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, a sexta-feira será com possibilidade de chuva durante o dia e também de declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 15 e máxima de 31 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de muitas nuvens no céu e há probabilidade de chuva. A probabilidade de chuva é menor do que nos outros municípios, mas é sempre bom ficar prevenido, né? Pati do Alferes, por sua vez, a previsão é de chuva isolada durante todo o dia e tem até probabilidade de trovoadas. Os termômetros devem variar entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. E em Três Rios, a sexta-feira será de muitas nuvens no céu, probabilidade de chuva e ventos fracos. A temperatura deve variar entre mínima de 15 e máxima de 33 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou ainda, Richard, um aviso de leve risco à saúde por conta do declínio na temperatura em alguns municípios. Então é importante ficar atento e se cuidar bastante. Tá certo, Eric. Obrigado pelas suas informações. Realmente, o pessoal tem que ficar atento aí à previsão do tempo, porque se a temperatura cair, é bom levar ali um agasalho, né? Ou um capote, como também já dizem os mais antigos, para não passar nenhuma dificuldade na rua. Eric, obrigado pelas suas informações. Aproveite o aniversário na medida do possível e a gente volta amanhã, sexta-feira, para trazer a previsão do fim de semana. Uma boa tarde para você. Boa tarde. A gente, inclusive, fala agora, a gente recebeu aqui, conversando com a equipe do Correio Petropolitano Debate, a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, e ela falou justamente sobre essa massa de ar quente que atingiu aqui o país. Vamos acompanhar. Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, uma grande massa de ar seco e quente está atuando sobre a maior parte do país, compreendendo toda a região centro-oeste, sudeste, parte da região nordeste, o sul da região norte e o norte do Paraná. Então, uma área extensa do país com o tempo aberto, ou seja, praticamente sem nuvens, favorecendo a incidência de radiação solar à superfície e, consequentemente, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade no período da tarde. Essa situação ela se expandiu para a faixa leste da região sudeste, incluindo os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e toda a faixa litorânea de São Paulo, na última terça-feira. A tendência é que nesta quinta-feira a gente tenha o ápice da onda de calor, ou seja, a gente tenha as temperaturas mais elevadas desse período quente, né? dessa onda de calor especificamente. Por quê? O avanço de uma frente fria faz com que a gente tenha uma situação pré-frontal, ou seja, sempre que uma frente avança, as temperaturas elas aumentam um pouco. A gente já está sobre uma onda de calor, então a tendência é que a temperatura se eleve um pouco mais. Na região serrana, em Petrópolis, a temperatura nesta quarta-feira, a máxima tende a ficar em torno de 30 graus e na quinta-feira podendo chegar a 32 graus. Na sexta-feira, a passagem dessa frente fria pelo litoral tende a trazer uma mudança na condição do tempo em grande parte do Rio de Janeiro, inclusive na área serrana. Então, a perspectiva é que na sexta-feira nós tenhamos temporais, aqueles temporais característicos na chegada de uma frente após um período quente e seco, ou seja, rajada de vento, trovoadas, não se descarta a possibilidade de precipitação de granizo e chuva forte
em curto período de tempo. Após a passagem desse temporal, o final de semana tende a ser de tempo nublado, com chuva mais amena e temperatura também mais amena. O declínio da temperatura máxima entre sexta e sábado tende a ser abrupto, porque sexta a gente ainda vai estar com tempo aberto e no sábado com tempo nublado. Tá, então, né, para você ver, né, a temperatura aí pode cair nessa sexta-feira, como o Eric trouxe também essa informação para você que está nos acompanhando. Muita atenção antes de sair de casa, viu? Às vezes a gente sai na correria, hoje à noite, amanhã, vai sair para trabalhar logo cedo? Chega hoje em casa, arruma as coisas, já dá uma olhada na previsão de novo. A gente sabe que às vezes é instável, então você olha a previsão do tempo para trazer a roupa certa para não ter nenhuma dificuldade no meio do tempo. E claro, em Petrópolis a gente sempre recomenda, se você vai para o centro da cidade, trabalha por exemplo no 5º Distrito na Posse, em Itaipava, traga o guarda-chuva ou a sombrinha, como você prefere chamar. Porque sabe que Petrópolis é aquilo, né? A gente tem essa situação, em algumas regiões tá calor, na outra tá frio, em algumas chovendo, em outras não, então é sempre uma caixinha de surpresas aqui na nossa cidade. A gente, como comentou, vai dar então início à nossa entrevista. Nós temos aqui no estúdio com a gente ao vivo a doutora Priscila Braga, ela que é a presidente da comissão da OAB Mulher em Petrópolis, e vai falar um pouco para a gente sobre a atuação aqui no nosso município. Doutora, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda ao Correio Petropolitano Debate. Obrigada. Boa tarde, né? Bom, primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né, doutora, qual que é a atuação da comissão aqui no nosso município para quem está em casa nos acompanhando entender? A OAB Mulher, ela é uma comissão dentro da OAB e no início nós trabalhávamos só com as advogadas. No entanto, devido à demanda, nós começamos também a trabalhar, atuar para a população. Em Petrópolis nós fazemos vários trabalhos beneficentes, vários trabalhos estruturais, vários trabalhos de levar conhecimento jurídico para as pessoas. Nós já fizemos uma campanha, ainda estamos fazendo uma campanha de absorvente, já entregamos a várias instituições no município. E hoje, no momento, nós atuamos na parte, por ser o Agosto Lilás, estamos na parte de violência contra a mulher. Daqui a pouco vai entrar o Outubro Rosa. A gente acompanha realmente o calendário municipal, tentando levar conhecimento, tentando levar ajuda. E a OAB está aberta à população. A gente trabalha com a autoestima da mulher também. Falamos sobre assuntos diversos que englobam o dia a dia da mulher, mulher na família, mulher na estrutura dela dentro da política, a estrutura dela dentro da própria questão trabalhista, enfim. E a questão também que envolve ainda, infelizmente, muitas das mulheres, que também envolvem os homens, infelizmente, que é uma causa que todos deveriam abraçar, a questão da violência contra a mulher. Imagino que sim, a gente inclusive vê até os dados do Fórum de Segurança Pública, o dossiê Mulher também, os dados do Instituto de Segurança Pública também mostram o quanto ainda temos que avançar nessa pauta, né, doutora? Eu queria fazer a seguinte pergunta, você comentou logo no início da sua fala a respeito de a OAB Mulher realizar um trabalho voltado para as advogadas e depois teve esse olhar de trazer a população também. Quanto que foi que teve essa virada de chave e o porquê também disso? Na verdade, começou, eu fui nomeada, eu sou diretora da OAB. Sim. Nós temos uma chapa, nós fomos eleitos em 2016 e já nosso terceiro triênio. E nesse momento eu resolvi assumir a OAB Mulher, que eu gosto muito desse assunto, dessa pauta, e eu senti a necessidade de trazer esse assunto e trazer as mulheres, as advogadas mais para dentro da OAB. E quando as mulheres começaram a vir, eu senti a necessidade de abrir também para a sociedade, porque a gente percebia que as pessoas estavam sem instrução, sem conhecimento, e a gente não pode ser, nesse ponto, uma instituição egoísta que só pensa em cuidar das advogadas. Nós temos que ser uma instituição, mesmo porque nós somos quem traz, a gente não faz a lei, mas a gente aplica a lei. Então, nada melhor do que a própria OAB, os advogados que têm consciência da lei, para apresentar para
as mulheres, o que a lei manda, o que a lei faz, o que a lei vai trazer de benefício, o que a lei vai trazer de prejuízo. E aí foi nesse momento, né, em 2016 para cá, que nós vemos trabalhando uma equipe. Hoje a minha comissão tem 60 e poucas mulheres, advogadas, todas advogadas, e cada uma atua num pedacinho, cada uma tem o seu papel, cada uma tem a sua importância dentro da comissão. Além dessa comissão, nós temos 2 grupos de mulheres, cada uma tem 200 e poucas advogadas atuantes, e nós também gostamos de homenageá-las, para demonstrar a importância de cada uma para a sociedade, para a vida, porque não é fácil estudar 5 anos, ser mãe, ser advogada, ter que cozinhar, ter que lavar, ter que passar, ter que levar filho na escola, e ter que advogar, e ter que atuar, ter que ter cliente. Enfim, nós somos mulheres que temos que ter 1001 utilidades, e 24 horas por dia é pouco para nós. Infelizmente, ou felizmente, porque eu acho que para mim é uma satisfação ter o direito de ser mãe, ser dona de casa e ser advogada, e eu acho que isso também, falo pelas minhas colegas, e levamos isso para a população, e já trouxemos várias mulheres para a OAB Mulher, já trouxemos várias mulheres que vieram sendo voluntárias para ajudar outras mulheres, já trabalhamos com a PPO, trabalhamos com outras entidades, outras ONGs, que nós também levamos um pouco de conhecimento, levamos ajuda, até material, que nós fazemos campanhas na OAB. Enfim, é um prazer enorme estar à frente desse grande movimento, que eu digo que não é meu, são dessas mulheres maravilhosas que me acompanham desde 2016. Doutora Priscila, eu queria que você falasse também, você comentou sobre uma dessas campanhas e foi uma das que mais chamaram a atenção, acredito, que é em relação aos absorventes íntimos. Quando que essa iniciativa surgiu também como uma ideia para arrecadação, justamente quando a gente trata dessa questão que é para a mulher tão delicada e que ainda assim a gente vê que é preciso abordar esse tema? Então, eu faço parte também da comissão OAB Vai à Escola. E eu ia a várias escolas, eu atuo com um grupo também, uma equipe. Nós vamos a várias escolas, conversamos com vários alunos, eu faço palestras sobre violência doméstica. E aí eu comecei a ver essa necessidade, porque a gente foi conversando, foi trocando conhecimento. Por acaso, coincidiu naquele momento que nós estávamos tendo problema com a lei, que ia ser fornecido ou não ia ser fornecido pelo governo, essa situação. E como não ia ser fornecido mais, nós aproveitamos que a gente já estava com a ideia e resolvemos ir para as ruas, para demonstrar para a população que nós somos capazes de fazer coisas que a gente mesmo não acredita. E, olha, foi impressionante, a população aderiu muito. Eu fiquei muito, assim, emocionada de ver que as mães levavam os filhos homens para doar. Foi um momento, assim, que mais me chocou, assim, porque eu também tenho filho homem, também ensino para o meu filho. Mas é importante a mulher já ensinar para o filho pequeno que ele tem que ser solidário às causas da mulher. E a mulher falando para o filho, olha, você vai doar isso aí que a mulher usa, pequenininhos doando. Então, assim, a gente fez uma campanha enorme, até hoje nós estamos doando. Agora a gente está com um projeto de levar nas penitenciárias mais femininas, nós não temos em Petrópolis, mas nós fomos para o Rio também ajudar. E nós ajudamos várias comunidades que têm projetos com meninas, adolescentes, Canto do Cemitério, nós ajudamos várias comunidades. E estamos sempre recebendo e sempre doando. Agora, o nosso movimento hoje, nossa campanha, quem quiser até doar, deixa lá na sede da OAB, para fazer uma propaganda, tá? Claro, à vontade. Nós estamos pedindo desodorante e talco para ajudar uma ONG que trabalha com adolescentes, que nessa idade, né, tem muito cheiro, né, por conta da idade, do adolescente, hormônio. Aí fica também com chulé. Então, assim, a gente precisa também, porque as pessoas só querem doar comida, mas às vezes existem necessidades muito importantes para um adolescente, porque começa a dar a questão dele ficar se sentindo excluído do grupo porque ele está com CC ou porque ele está com chulé. Então, a gente está tentando também resgatar esses adolescentes, levando isso para eles. Então, quem quiser doar, a sede da OAB que fica na Aureliano Coutinho, 229, quem puder levar, deixar lá, pasta de dente, produtos de higiene pessoal. Nós estamos aceitando com muito, muito agradecimento, porque é uma causa muito importante. E Priscila, ainda nessa pauta voltada um pouco mais para a mulher, você também faz parte do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, né?
No momento a gente tem o atuante, a gente tem o CONDIM, né? Que é o CONDIM. A OAB sempre teve uma cadeira lá, né? No momento a gente está até um pouco assim, a gente faz parte, no momento a gente está um pouco até afastado, porque a gente está com outros projetos, mas a gente sempre teve lá desde 2016, sempre as mulheres, indiretamente, a gente às vezes não vota, mas às vezes a gente sempre tem uma advogada lá acompanhando a sessão para saber se inteirar sobre os assuntos de Petrópolis, para saber o que nós estamos precisando fazer para a população. Essa articulação entre instituições e a população, por exemplo, é importante justamente até para a criação dessas campanhas, por exemplo, como a dos absorventes? Muito demais. E mesmo porque eu quero deixar aqui claro o seguinte, a OAB ela é uma instituição não governamental. Ela é apartidária, nós não somos de partido algum. E nós devemos fiscalizar o que o governo faz. Então, nós somos fiscalizadores também, e se tiver que denunciar, tivermos que fazer alguma atitude, alguma ação pública, nós estamos sempre abertos a ajudar a população. Mesmo porque, ajudando a população, nós estamos nos ajudando. Então, assim, nós sempre somos com esse olhar. E aí, o que acontece? A gente precisa estar inserido nesse meio para a gente poder cobrar. Então, às vezes, eu mando ofício para o Ministério Público dizendo, olha, está acontecendo tal coisa, não está conseguindo internação, mulher está com câncer, não está conseguindo fazer o tratamento decente. Isso tem que existir, essa rede tem que existir de ajuda. E a OAB, ela se presta esse papel de justamente fiscalizar e empurrar para que a coisa flua. Doutora, a gente estava comentando logo no início da entrevista sobre temas como a violência, o abuso. Como que você vê esses dois cenários hoje, particularmente em Petrópolis e posteriormente em todo o Brasil? O que ainda precisamos fazer para avançar com essas pautas? Informação, muita informação. As pessoas ainda não têm conhecimento total de que pode, o que não pode. Infelizmente, ainda não bastou, o assunto ainda não esgotou, porque as pessoas ainda não compreenderam a importância de ficar ciente de tudo. As pessoas ainda não entenderam que elas não são vítimas, as mulheres não são vítimas, não são reféns disso, elas podem sim sair dessa situação. Muitas das vezes as mulheres não saem porque elas não têm uma rede. Eu sempre falo, não adianta você ser resgatada e ir para uma casa de abrigo. Daqui a 3 meses no máximo você tem que sair de lá. E aí, você vai fazer o quê? Muitas das mulheres voltam para os maridos. Porque elas não têm para onde ir, elas não têm o que comer, elas não têm profissão. Porque a maioria, a maioria das mulheres não tem profissão. Então, difícil. E aí, o que ocorre aqui agora? A gente está sempre tendo um movimento, agora tem um projeto de lei para tentar conseguir aluguéis sociais para essas mulheres. Parece que está tramitando e está passando. E a gente também, eu mesmo tenho tentado conseguir isso, já entrei com uma ação para tentar conseguir em casos graves. Porque existe essa necessidade dessa rede. A gente precisa, o governo precisa de dar para ela um local para ela morar, num primeiro momento, assim, para ela poder não pagar o aluguel, para ela poder fazer um curso profissionalizante, que eu acho que aí entra essas instituições que dão curso de padaria, de várias outras coisas, técnicos, né, para profissionalizar a mulher, para ela poder entrar no mercado de trabalho e poder se virar sozinha, porque ela vai precisar de entender que ela vai ter que ter o controle da vida dela. Autonomia. Então ela vai ter que pagar, um aluguel, vai ter que pagar a luz dela, vai ter que comprar a comida dela, porque as pessoas vão ajudar, mas só um período, e depois ela vai ter que se virar sozinha. E essa maturidade as mulheres às vezes não adquirem, porque elas acham que vão para o abrigo, vai ficar lá, não vai acontecer nada com ela, vai ficar tudo bem. E outra coisa também que as mulheres não entenderam, que assim, hoje em dia, a gente não pode achar que o agressor não vai fazer nada, porque elas deixam um tapa e sai de casa, deu um tapa e saiu de casa. Aí daqui a pouco, eu não tenho para onde ir, não tenho onde morar, eu não quero ficar sem dinheiro, volta para o cara. Aí o cara já dá 2 tapas. A próxima, ele vai matar. Nós temos vários casos de Petrópolis que a gente viu que ocorreu isso, né? Que começou com uma pequena agressão e foi a feminicídio. E em Petrópolis tem muitos casos. A gente acha que não tem muitos casos, mas existem muitos casos. Para você ter uma ideia, toda quinta-feira, o juiz da vara de violência doméstica, ele faz um pautão de audiência de violência doméstica. Às vezes ele já chegou a fazer 40 audiências de violência doméstica no mesmo dia. Nossa. Porque não é só a violência física, tem a emocional, tem a financeira, tem
a moral. Então, são 5 tipos diferentes. Então, hoje em dia, está se tendo um carinho maior para se olhar para isso. Antigamente, a gente achava que era, só vou denunciar a física. Tá, tudo bem, a física era mais comum, era mais denunciada, era mais vista, era mais resolvida. Mas hoje em dia, não. E outra coisa, se você chegar na delegacia, nós, infelizmente, já não temos população para termos uma DEAN em Petrópolis, só que a gente ainda não conseguiu a DEAN, porque eles alegam que não tem dinheiro para ter um custo desse em Petrópolis. Só que nós temos população votante em Petrópolis para isso. Tem vários projetos de lei tramitando no Estado, só que ainda não fomos para frente. E o que ocorre? Se você chegar na delegacia e o policial lá de plantão não quiser te ajudar, porque a gente até tem mulheres, mas às vezes não existe no plantão, às vezes, mulheres para atender naquele momento. Você tem que denunciar, pode até denunciar para a OAB, porque a gente vai lá, a gente tem uma prerrogativa, que tem delegados de prerrogativa da OAB, que a gente vai lá verificar o que está acontecendo, por que aquela pessoa não foi atendida. A gente mesmo pode ligar para a delegacia e perguntar para o delegado, por que uma fulana foi aí tentar fazer violência. Pode denunciar para o Ministério Público. Olha, eu fui lá fazer uma denúncia de Lei Maria da Penha e eu não fui atendida, porque eles são obrigados a colocar lá no papel o que você falar. Ah, mas eu estou me sentindo moralmente dentro da Lei Maria da Penha. Eles são obrigados a escrever o que você está dizendo. Eles são obrigados a colocar ali. Eles são obrigados a mandar o seu processo para frente. Eles são obrigados a correr com o seu processo. E esse é um ponto importante, né, doutora? Justamente sobre a questão de saber os seus direitos, para quando exatamente essa mulher passar por essa situação e ter a coragem de falar, o que já é muito difícil, ela chegar lá e poder entender todo esse processo para também poder cobrar isso e de alguma forma ter uma solução. Exatamente. E para isso ela precisa de ter informação. Essa informação que a gente tenta cada dia levar mais para as mulheres. Essa informação de palestras, dizer, olha, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Isso aí, você está levando um tapa, isso aí é uma agressão que cabe a Lei Maria da Penha. E eu vou falar uma coisa para você, não é só entre homem e mulher, de casal. Pode ser um filho com uma mãe, pode ser um irmão com uma irmã. Eu já vi casos do irmão ser preso, que bateu na irmã. Pode ser casos de neto bater na avó. Então, assim, é lei doméstica, ela abrange qualquer homem que vá bater em uma mulher da família. E namorada, o namorado. Inclusive, já estamos até abrindo para casais homossexuais, porque é o certo. Né? Então, assim, a lei já está sendo abrangente a esse ponto. Então, assim, aí os homens, eu vou falar até uma coisa para você, assim, os homens perguntam para mim assim, mas por que não existe lei Mário da Penha? Né? Que é uma santa ignorância, me desculpe, mas eu vou dizer por quê. Porque os homens se apanham das mulheres, estatisticamente, eles não vão lá e não denunciam. Então, não vai para a estatística. Então, não indo para a estatística, não existe quórum para isso. Não existe um embasamento, dados. Não existe dados levantamento que vá comprovar essas Então, agressões. assim, hoje a gente só tem dados das mulheres que fazem isso, porque antigamente elas não denunciavam. E eu penso, né, na geração da minha avó, como elas não deviam sofrer. E a Maria da Penha, eu conheci ela pessoalmente, ela sofreu muito. O depoimento dela pessoal, você sente na hora a dor dela. Porque, imagina, um homem que nem brasileiro era, dá um tiro nela, pelas costas, dormindo, deixar ela paraplégica, uma cadeira de rodas, com 2 filhas para criar. E ele nem responder pela lei brasileira, ele respondeu, foi embora do Brasil, não, sumiu. Entendeu? Aí depois teve todo um processo, ela ficou 16 anos lutando para a Lei Maria da Penha virar a Lei Maria da Penha. E hoje ela está completando esse mês, ela está completando 17 anos de existência. Para mim, ela é uma lei perfeita. As pessoas falam assim, mas ela ainda não é perfeita. Não, gente, não adianta. Ela é perfeita sim. Só que tem coisas que a gente não pode esperar. Não existe como. Você tem a medida protetiva. Vai te proteger. Vai te proteger. Está lá escrito. Se ele chegar perto de você, ele vai ser preso porque ele não pode chegar perto de você. Só que não adianta que não vai ter um policial na sua porta 24 horas tomando conta de você. Não existe. A gente não tem como fazer isso. São muitas mulheres. A cada 1 minuto, 8 mulheres estão precisando de ajuda. Então, não existe isso. Isso não é só em Petrópolis, não, é no Brasil inteiro, que está no mundo. Então, a gente tem que também ter um cuidado. Eu sempre falo, evita os lugares que você está acostumado a passar.
muda seu trajeto, muda de casa. Inclusive, hoje, se você mudar de residência, você consegue botar seus filhos imediatamente numa escola pública em outro local, porque já existe uma lei que obriga a escola a aceitar isso. Então, assim, você tem muitas opções hoje em dia. E aí, por que você tem que aceitar de continuar naquela situação apanhando, os filhos vendo? Ou então você tem que aceitar ficar na mesma condição. As mulheres, às vezes, elas morrem porque elas sabem que ele vai chegar a fazer aquilo. Porque você conhece a pessoa que você tá. Né? Você sabe, olha, se ele já me deu um tapa, esse tapa já doeu mais. Amanhã ele vai fazer uma coisa pior. Aí você sabe que a pessoa é agressiva. Por que você não evita aquele local? Né? Troca de horário, troca de passagem, pede para alguém ir junto, pede para alguém acompanhar. E até mesmo namorados. Porque a gente vê tanto, eu tô com vários casos de namorados que perseguem a ex-namorada. Gente, existem muitas mulheres no mundo. Para que perseguir a ex-namorada? É impressionante como as pessoas não conseguem entender. Quando a mulher fala, acabou, não quero mais. Não. Né? É um simples não, né? Parte para outra. Ultimamente, a gente sabe, olha quantas mulheres existem no mundo. Para que a gente tem que brigar por uma que não quer mais a gente? Doutora, uma outra questão que eu acho também extremamente importante, é lógico que a gente está falando que as mulheres aqui têm que ter essa consciência, né, e entender que ela faz parte, ela é um ponto importantíssimo justamente para as denúncias e para a própria segurança, mas qual que é a importância também, nesse caso, dos homens de apoiarem essa causa? A gente sabe que não são todos que cometem essas agressões, que cometem esse crime, mas qual que é a importância também desses que não realizam esse tipo de atitude de estarem ali prestando esse apoio? Olha, é demais. Eu sempre falo isso também, eu fico triste porque, assim, os próprios advogados, às vezes, não acompanham as nossas palestras. Quando um advogado vai, nossa, pra gente aquilo é um brinde, é um presente, porque, assim, é uma coisa que tem que partir dos homens. Eu tenho um filho homem. Eu ensinei pro meu filho que tem que respeitar a mulher, não pode bater. Ele tem uma irmã, eu tenho uma filha e um filho. Eu sempre ensinei, eduquei a ele a ter carinho com a irmã, ter carinho comigo, porque a mulher que faz o homem, porque a mulher é mãe, ela dá o fruto homem. Então, ela tem que ajudar a fazer o homem virar um homem para a sociedade, entender que a mulher não se bate. Como a mulher também tem que entender que não se bate no homem. Eu acho que essa coisa é uma questão de respeito mútuo. Né? Eu sempre falo, eu sou uma pessoa que eu defendo as mulheres, só que eu não sou uma pessoa feminista radical. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, a lei é clara, os direitos são iguais. O que pode para mim, pode para você, independente do seu gênero e o meu gênero. Então, nós todos somos iguais perante a lei e todos nós somos o mesmo direito. Nós temos o direito de ganhar igual, nós temos o direito de morar igual, a gente tem o direito de viver uma vida igual. E as pessoas não entendem isso. Isso aí que as pessoas precisam de entender. Então, assim, os homens precisam abranger mais, ajudar mais nessa campanha para trazer essa experiência, falar assim, pô, cara, não bate nessa mulher, não sou mulher não faz isso não, isso é covardia. Porque hoje em dia os homens e as mulheres, elas são obrigadas a se meterem, aquele negócio assim, homem, briga de casal, ninguém mete a colher. Precisa de meter, senão a mulher vai morrer e você vai ser conivente àquela morte. Não, e não só com questões de violência, né, doutora, mas até mesmo de um abuso. Exatamente. Né, de uma importunação num ônibus. Um assédio. São questões que você que está aí, você que, por exemplo, é pai e tem filhas meninas, é um exemplo. Você está dentro de um transporte público, você vê um caso como assédio. Você tem essa responsabilidade de poder auxiliar aquela mulher. E a partir do momento que você imagina que é a sua filha no lugar, eu duvido que você não ia intervir. E por que não pode fazer isso também ajudando outra mulher? São pontos, por exemplo, que os homens também podem auxiliar nessas campanhas e isso de várias formas. Aderir. Doutora, a gente está aqui chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria muito agradecer a presença aqui no Correio Petropolitano Debate para falar um pouco sobre a atuação da OAB Mulher aqui em Petrópolis e também dessas pautas que são muito importantes, que a gente ainda precisa avançar aqui, não só no nosso município, mas em todo o país. E também, você falou uma coisa muito interessante, essa questão de assédio moral, de assédio sexual, que também é outra pauta que a gente vem lutando muito.
contra a inclusão, contra a questão de preconceitos, porque isso também é uma coisa que também afeta ainda muito o nosso país, né? Infelizmente, a gente tem várias pautas importantes que a gente ainda não conseguiu avançar porque pela nossa, talvez, ignorância, porque a ignorância que eu quero dizer não é que a gente é ignorância de não ter conhecimento do fato. Né? Eu sempre falo, as pessoas têm que entender que a palavra ignorância é falta de conhecimento do fato, é falta de estudar, de ler, de saber. As pessoas ficam preocupadas com a televisão em vez de pegar um livro, de ler. Você pergunta para o adolescente assim, o que você conhece? Me dá um nome aí de 3 vereadores de Petrópolis, não sabe, mas pergunta uma coisa da internet, sabe? Então, isso é triste. Você tem que usar também os meios, as redes sociais, para você ficar por dentro dos assuntos gerais. Né? É isso que eu falo, assim, que eu sempre falo para os meus filhos, que eu também falo para todos os adolescentes que estão nos ouvindo. Precisam de estar inteirados em todos os assuntos que fazem parte da nossa vida, do cotidiano, de uma mulher, de um homem, da vida. Com certeza, a informação conhecimento nunca é demais. E a gente sempre vai aprender alguma coisa ao longo da vida. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigada a você. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. A gente volta amanhã, sexta-feira, 13h, ao vivo. E você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.